Oi, tá me ouvindo bem? Oi, Oi, tudo tá certo, apare- né? tudo tranquilo? Tá aparecendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ui, é... Peraí, gente. Vamos arrumar aqui. Ah, eu queria um mais sutil, sabe? Não tem. Nossa. Olha que forçado que ficou esse. E aí, Ah, mas tá Karina, bom. pronta então pra começar? Pronta. Agora ficou bom. Karina, não tô achando filtro. Ai, por que que não tem um legalzinho assim, né? Tipo, que não fique Especial pra live. tão... Vou ficar assim. Gostei. E aí, então? Bora lá Tu então. viu os perrengues que eu passei hoje, né? Só pra começar a live. E é Sim, exatamente sobre isso, né? Bem sobre rede de apoio mesmo. Tem como a quando gente vai, colocar pra onde o, ela vai. tem como a gente colocar o título aqui? Nossa, ficou muito forte isso. Acho que tu consegue postar um comentário, daí fixar esse comentário. Tu não consegue colocar? Deixa eu ver se eu consigo. Porque daí quem vai entrando vai se situando, né? Oi, Aninha. E eu caio, ó. Querida. Então, hoje o assunto é rede de apoio. Principalmente para nós como mães, né? A gente sabe a importância de ter uma rede de apoio. E o que Acho que que seria eu essa rede de apoio? não consigo Não fixar. dá? Acho que tem que ser tu que é a host da live. Então eu procurei aqui a ferramenta, não achei. Acho que tu Ai, só tudo escreve um bem, né? comentário, aí tu seleciona teu comentário, e daí tu tem como fixar ele. Tu quer já ir falando aí, então, o que que é uma Posso rede ir? de apoio, Karina? Então vamos lá, né? A gente vê muito se falar sobre rede de apoio, a necessidade de rede de apoio. Quando a gente está preparando uma mulher para o seu maternar, a gente fala para essa mulher da importância dela ter uma rede de apoio, mas muitas não compreendem o que é essa rede de apoio e por que ela é tão importante, né? A rede de apoio nada mais é pessoas que vão dar suporte para a mulher durante o seu maternar. Então a gente sabe que maternar uma criança, cuidar de uma criança, vai exigir muito física e emocionalmente de uma mulher. E ela precisa de ter suas escoras, vamos dizer assim, né? Pessoas que possam ser aquele suporte para ambos os lados, para ambos os âmbitos, tanto emocional quanto das coisas mais Sim. físicas do maternar, né? Opa, caiu. Travou aqui pra mim. Travou aí pra ti também? Tá tudo Pra ok? mim tá, pra mim tá normal, tá ok pra ti também? Normal? Tá travando aqui. Então talvez seja. Viu? Caiu, Eu tô né? travando ou tu tá travando? Não sei. Travou a tua imagem aqui pra mim. Voltou agora? Tá, então assim, oi, tá ouvindo bem agora? Agora tô. Tá. A gente sabe que a gente passa por diversos perrengues, né? Então, quanto mais pessoas tiverem à disposição para estender a mão, para ajudar, e essa rede de apoio, ela nem sempre vai ser uma rede presencial, né, Karina? Muitas vezes a gente só vai encontrar esse apoio virtual, né? Que daí seria aquele apoio emocional, né? Tirar algumas dúvidas, encontrar a nossa tribo, né? E daí hoje a gente vai trazer para vocês também. Pode falar, Karina, vai. Eu vi o que tu quer falar. Não, eu só ia complementar isso, né? Que essa rede virtual,
muitas vezes naquelas nossas madrugadas, amamentando um recém-nascido, ou muitas vezes durante aquelas dúvidas, porque hoje em dia a nossa geração de pais e mães é muito diferente. A gente é a geração mais do Google, vamos dizer assim. Tudo que a gente quer experienciar com o nosso bebê, a gente acaba indo para o Google, né, para saber. Por exemplo, saber sobre a amamentação, saber sobre a introdução alimentar. Então, essa rede virtual, ela vai nos dar esse suporte, tanto das nossas emoções, para a gente compartilhar, quanto de informações, que muitas vezes a gente não vai conseguir naquela rede ao nosso redor, né, das gerações passadas, nossos pais, nossas mães. Então, na rede virtual, a gente vai conseguir isso também. Aí eu lembro do meu primeiro filho, a gente, né, estudiosa, se preparando e tudo, fazendo curso, só que daí quando acontece, vem aquele baque, vem as primeiras dificuldades, né? E aí com o Vicenzo ele demorou 15 dias para pegar no seio no esquerdo, né? Então o direito ele estava conseguindo pegar e foi uma dificuldade. Eu tentei de várias formas. E aí a rede de apoio que eu tive naquele momento, não tinha ninguém na cidade para ser uma consultora, para me atender. E aí eu tive que recorrer ao grupo de mães na internet. E aí a Elisa Lorena, né, uma querida, ela me ajudou o tempo todo, desde o início, assim. E aí quando eu estava naquele processo de usar só o bico intermediário, aquele de silicone, ela falou assim, ó, calma, vamos tentar de outras formas, né? E ela ficou ali me ajudando, dando paciência, me ajudando a ter mais paciência. E aquilo foi fundamental, né? Então, assim, logo que a gente tem um bebê, mesmo na gestação, passando por problemas, quem que vai ser a nossa primeira linha de rede de apoio? Vai ser a nossa família, né? Aqueles contatos mais próximos. E aí depois a gente precisa expandir essa rede, né? A gente precisa de pessoas que estão fora, né? Porque o que acontece? Se ficar só na família, acontece uma coisa assim, a gente tem muita intimidade, né, com nossos parentes, com nossos pais, nosso cônjuge, e muitas vezes a gente não consegue impor limites. Então, a gente se sente mal. Tendo medo de ferir, por falar alguma coisa também, né? Isso, exato. Então, a gente precisa procurar expandir essa nossa rede, né? E daí, então, o que a gente faz quando a gente não tem essa rede de apoio? Nossa, pandemia, não tem mais aqueles grupos presenciais, aquelas rodas de mulheres. O que a gente pode fazer quando a gente não encontra isso? A primeira dica que eu vou começar falando, e daí a Karina vai complementando, é deixar as pessoas participarem, né? Porque às vezes a gente tá com tanto medo, tanta coisa assim, que a gente não deixa nem as pessoas chegarem perto, não dá espaço para elas. E também tu não deixa claro, né, do que tu precisa. E cuidado, porque tem pessoas que querem ajudar já pegando o bebê no colo, né? Fazendo tudo pela mãe. Às vezes ela não quer que pegue o bebezinho no colo, então tem que respeitar isso. Então deixe claro, olha, eu preciso, enquanto ele dorme, fica cuidando dele para mim tomar um banho bem tranquila, né? Faz um lanchinho para mim. Então deixe claro e não tenha vergonha de falar, de pedir ajuda, né? Deixe as pessoas participarem. Tu quer complementar sobre isso? Eu acredito que também falando dessa visão da nossa geração, né? A gente tem essa visão da supermãe. Então, que a mãe vai ter que dar conta de tudo sozinha. Dar conta de tudo. Então, a gente fica naquela problemática, eu não posso pedir ajuda porque eu preciso dar conta de tudo. Mas a gente sabe, a gente não vai dar conta. E se a gente continua batendo nessa tecla de que tem que dar conta, pode chegar um momento em que a gente vai meio pifar. E as pessoas também não têm aquela bola de cristal para imaginar ou para adivinhar o que a gente está precisando. Então, como tu falou, a gente precisa verbalizar isso, verbalizar tanto quanto necessita da ajuda, quanto o limite que a gente quer estabelecer. Então, por exemplo, preciso de ajuda para me alimentar, mas a ajuda que eu preciso é que fique com o meu bebê. Travou de novo? Vai falando aí. Vamos ver se eu volto. Porque eu vou tentar ver o que está acontecendo aqui na internet. Voltei? Mas pode ir falando aí. Se eu voltei
Só me dá um ok? Pode falar. Voltei. Então, como eu estava dizendo, é que a gente precisa sinalizar também o nosso limite. Se o que eu desejo é que de repente fique com o bebê enquanto eu faço uma comida, que foi o meu caso. Eu precisava, às vezes, me desligar do bebê. Isso me ajudava muito na minha sanidade, me desligar do mãe. Então, eu me desligava fazendo uma comida, limpando a casa. Então, às vezes, eu pedia essa ajuda especificamente. Fica com o bebê para eu fazer alguma outra coisa. Ou, se não vai ser eu do adorava limpar a gosto casa. daquela mulher, poder dizer, né? Olha, faz para mim tal comida que para mim vai me ajudar bastante. Eu sei que é chato, não é legal, ninguém gosta disso, né? Mas é o que a gente tem que fazer para aliviar a nossa carga, né? E eu também, eu gostava de limpar a casa para poder sair um pouco ali, sabe? Só dando mamá, trocando fralda, então assim, alivia, né, a gente. E assim, a importância também, como a gente falou que a nossa primeira linha vai ser automaticamente nossos familiares, ou então algum parente, alguma amiga de infância, o que seria ideal? Nós, como profissionais agora falando, Karina, trazer a mulher já se preparar antes, né? Ter esse preparo e já trazer essa pessoa que vai acompanhar ela nessa jornada, né? Deixar a pessoa participar, fazer as aulas, fazer os cursos, enfim. Porque daí não tem aquele conflito, né? Muitas vezes alguém ajuda a gente e fala assim, tá, eu cuido contra esse bebê, mas daí eu vou dar doce, tá? Gente, aí tu fica mais preocupada ainda por saber, nossa, eu tô precisando daquela ajuda. Gente, tá travando aí pra vocês? Tá me ouvindo aí, Karina? Espera aí que eu vou trocar. Espera aí que eu vou convidar a Karina de novo aqui, só um instante. Aê, Consegui voltou. voltar? Sim, troquei. Talvez trave um pouco mais, que eu vou voltar com a 3G agora, então não sei como é que vai ficar. O que eu tava falando mesmo? Me perdi. Me deu um branco. Trazer aquela pessoa para ela se alinhar no teu pensamento, né? Na tua criação, o que tu deseja. Porque o que acontece, às vezes, tu tá ali precisando fazer uma consulta, sair, fazer um processo seletivo. Hoje eu estava atendendo uma mãe, numa sessão de clareza, exatamente isso. Que para atingir uma meta que ela tem, ela precisa de uma rede de apoio. E ela tá nesse embate, sabe? Nesse dilema. Então, assim, ela precisa de alguém para ficar com as filhinhas dela, para ela poder atingir uma certa meta. E aí, para quem que a gente recorre, né? Quais as dicas que eu vou dar aqui para vocês? Se não tem alguém ali de perto da família, uma vizinha de confiança, né, um tio, um parente, alguma coisa assim, o que dá para a gente fazer? Procurar na internet. Né? Hoje a tecnologia está facilitando muito isso. Procura grupos, né, grupos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, locais. Qual região que tu mora? Vai lá e coloca no Google, né? Roda materna, grupos de mães, enfim. Espaços culturais, a gente sabe que agora está bloqueado mesmo, não é uma opção. Cine materna também não está sendo uma opção. Mas era muito bacana, né? Essas rodas. Tu ir no cinema, tu sabia que tá lá, tu pode ter um lazer e ainda saber que tá todo mundo na mesma vibe, ali, na mesma onda. Vai ter bebê chorando, vai ter bebê trocando fralda. Então, a gente precisa disso. Então, já que no momento não dá, vai pra internet, procura um grupo, se insere naquele grupo. E aí, Karina, tu procurou, tá? E vamos supor que tu não achou esse grupo. O que tu faz?
Bora criar, né? Bora chamar as pessoas, então, para vir comigo. E essa é uma estratégia bem interessante, porque a gente vai poder agregar pessoas que estão na mesma busca que a gente, estão alinhadas, vamos dizer assim, em pensamentos, estão alinhadas em questão da informação. A gente vai poder reunir essas pessoas e nos fortalecer nessas nossas decisões e ter realmente essa rede que vai nos apoiar, não vai nos tanto questionar ou criticar ou nos colocar na dúvida, ou o famoso Sim. pitaco, né? A gente vai poder encontrar realmente apoio naquelas pessoas. E é uma construção, né? No início todo Sim. mundo vai estar se conhecendo. Então, se não tem, não tem grupo, já tentei. Cria um grupo, né? Traz essas pessoas, porque vocês já pararam para imaginar quantas mulheres estão nessa mesma situação? Que elas estão querendo que alguém dê o primeiro passo. Inclua ela também. Então, vocês podem trazer esse alívio para outras mães também, né? Agora, sim, falando um pouco da nossa experiência, né? Para ninguém aqui sentir que nós somos profissionais, a gente passa uns perrengues danados, ainda mais por estar aqui na internet. A Karina sabe ali que eu estava sozinha até 10 minutos atrás antes da live, eu estava sozinha. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer essa live? Então, assim, cara, é minha rede de apoio, né? E semana passada, os meus sogros moram na capital, ali em São Paulo. Tava muito tenso aqui para nós, a gente se virando como dava, tudo, muita coisa. Então, o que a gente fez? Para onde que a gente vai? Fomos para meus sogros, ficamos uma semana lá e eles nos ajudaram. Então, a gente tem que expandir o nosso leque, né? Ser criativo. E a família vem para dar um apoio muito grande para nós. Só que é aquilo que a gente falou, tragam eles, mostrem as coisas que vocês estudam, né? O que vocês acreditam, para não ter aquela coisa assim, nossa, eu tô deixando meu filho, mas eu tô saindo com o coração apertado, né? E muitas vezes cria essa tensão maior do que um alívio. Então, tragam eles, né, para participar das aulas. A gente está falando mais aqui agora para as grávidas, né, para quem está amamentando. Tu tem alguma experiência quanto a isso que tu quer compartilhar? Eu tenho minha experiência mais recente, né? Porque quando eu tive o Murilo, até a gente estava comentando sobre isso hoje, eu tive 100% de apoio da família. Desde o momento do meu parto, em que o meu marido e minha mãe tiveram comigo, quanto depois. Sempre que eu precisei, a gente estava na mesma cidade da nossa família toda, tanto pelo meu lado quanto pelo lado do meu esposo, então a gente sempre teve muito apoio. Com a Maria, quando a Maria estava com 4 meses, nós nos mudamos de cidade. Numa cidade onde a gente não conhecia ninguém, não tinha nenhum amigo, não tinha nenhum familiar. E foi a primeira vez que nós nos vimos sem rede de apoio. Porque eu sempre converso sobre isso com as gestantes, né? Que a gente precisa encarar que rede de apoio não é pai. Então tem muita mulher que às vezes, eu tenho rede de apoio, eu tenho pai que me ajuda. Então pai, ele é pai, ele vai cumprir com as obrigações dele como pai, né? Não vai cumprir como rede de apoio da mãe. Mas o pai também precisa de uma rede de apoio para poder exercer o papel dele de pai. Então, nós dois estávamos sem rede de apoio nessa experiência. E foi aí que nós aprendemos a nos virar sem rede de apoio. Então, precisou uma união muito mais forte entre nós dois. Um alinhamento muito maior das nossas responsabilidades. E também a gente buscar essa rede, como tu mencionou, muitas vezes pela internet. Então, uma chamada de vídeo com a minha irmã já podia entreter meu filho ali uns 10, 15 minutinhos enquanto eu terminava a comida. Eu estava tendo contato com a minha rede de apoio, de forma virtual, mas estava tendo, né? Ótimo. E enquanto as pracinhas estavam abertas, também eu levava as crianças para a pracinha. Sempre que tinha uma mãe com uma outra criança lá, e a Karina tentar puxar assunto para ver se fazia uma amizade ali. Mas ali também já aconteceu muitas trocas, que isso era muito bom, tanto para outra mãe quanto para mim. Porque fica pesado a gente na pandemia o tempo inteiro em casa, encarnando a nossa criança e esquecendo de como é conversar com outros adultos também. Então, essas pequenas coisas que a gente foi fazendo, foi tecendo a nossa rede, foi tecendo o nosso apoio nessa transição.
de 100% de apoio para 0% de apoio. A gente precisa conversar com outras pessoas, né? Nem que seja por uma ligação, uma videochamada, a gente tem que ter isso. E aí isso me fez lembrar que ano passado, logo que começou a pandemia, assim, isso que eu queria falar para vocês, assim, não precisa ser mãe, não precisa estar grávida, né, amamentando para vocês darem esse primeiro passo, né? Sendo mulheres, a gente pode se apoiar e se unir. Aí ano passado eu fiz isso. Eu coloquei lá, eu postei, quem aqui tá se sentindo sozinha, precisando de uma amizade, alguém perto para dar uma mão, né? Para ajudar no dia a dia, enfim, alguma coisa que esteja precisando. E aí foi interessante porque mulheres de vários estados vieram. Então, assim, o que eu fiz? Eu conectei. Então, eu peguei uma mulher que estava lá, por exemplo, no Pará, fiz os contatos lá, network, fiz quem poderia estar com aquela mãe, ajudando aquela mãe. Então, a gente pode começar a dar esse primeiro passo e fazer essa união das mulheres. E aí elas agradeceram tudo, foi muito bacana, porque a gente parece que não, mas tem muita mulher aí se sentindo sozinha, né, Karina? Tem muitos pais aí ficando ansiosos e tudo, sem não ter alguém, um grupo ali para se abrir. Tem uma frase que é bem comum entre os profissionais de humanização, até rola bastante pelo Instagram aqui, que diz mais ou menos que é necessário uma tribo para se criar uma criança, para educar uma criança. E essa tribo da nossa sociedade, a gente vê que ela se desfez, né? A gente está vivendo momentos de muito individualismo. Então, a solidão materna, ela é real. A solidão paterna também. Porque, por exemplo, um pai que se permite sentir coisas, experimentar coisas que outros pais, às vezes, não se permitem por N questões, até às vezes de educação, com quem que ele vai poder compartilhar isso que ele está vivendo? Então, as frustrações dele como pai, com quais pais ele vai poder compartilhar isso, exatamente como nós, mães. Há pouco tempo eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso. Para qual mãe eu vou poder chegar e dizer que hoje eu não gosto de ser mãe? Ou para qual mãe eu vou poder chegar e dizer hoje assim que eu queria 5 minutos sem meus filhos? Sem ser julgada, sem ser condenada. Então, a gente criar a nossa tribo vai ser um ponto que vai tanto nos ajudar quanto ajudar outras mulheres, como está mencionando. Então, eu vou buscar os meus semelhantes, vou buscar quem vai compartilhar comigo dessas ideias, dessas conversas, de forma livre, de forma mais aberta. Então, a gente pode tanto se dispor a ser esse pontapé inicial, quanto seguir, adentrar naquelas tribos que estão abertas à nossa presença. Porque eu acredito que hoje em dia, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente pontuar certas coisas do nosso maternar, da nossa criação dos filhos, tanto a gente vai conscientizar outras pessoas, quanto vai trazer alívio para a gente mesma. Eu aqui no Instagram mesmo, eu sempre comento que tem um pouco de tudo, né? Um pouco eu coloco informações para as grávidas, um pouco eu coloco informações para puérperas, e muitas vezes eu compartilho as minhas vivências como mãe. Então, se aconteceu alguma coisa ali no dia que me marcou, eu compartilho aqui, porque eu sei que, assim como eu deito na minha cama de noite, cansada, e mesmo assim eu quero dar uma zapeada pelas redes sociais para distrair minha cabeça, tem muita outra mãe que está fazendo isso também. E às vezes ela vai ser, esse contato comigo vai ser o único contato que ela teve com outra mãe passando pela mesma coisa. Então é importante a gente não se esconder por trás de idealizações, mas a gente ser real, né? Para que a gente possa se encontrar na gente e no outro. E dar o primeiro passo, né? Porque sempre vai ter alguém para nos acolher. E a gente pode ser essa acolhida de alguém também, né? Então é isso, não ficar parado. Tô com essa situação, ok, o que eu faço nessa situação agora, né? O que eu posso tirar de bom nisso? E vai, né? Seja criativo, pergunta. Eu fazia igual tu também. Qualquer lugar que eu ia, eu já puxava assunto. E
pedia experiências para mães, né, com mais experiência, pedia dicas e perguntava, e eu era só assim mesmo. E assim eu fui pegando dicas e que foi me ajudando, sabe, no dia a dia. Porque nem sempre vai ter pessoas ali, né, à disposição para ajudar sempre. E isso faz parte da maternidade, faz parte do nosso crescimento, a gente saber se virar nessas situações, né? Mas E eu dá aquela imagino que sensação de, ai, não é só comigo, aquela coisa que a gente tem, ai, ela também passa por isso, não sou só eu. Isso é tão de bom às madrugada, vezes, né? com quem será que não passou por isso, né? De madrugada, vai lá, pega o celular, tá Sim. amamentando, vai lá, pega o celular, tem outra mãe online, né? É muito bacana isso, essas trocas. Porque vai ter obstáculos no meio do caminho, vai ter pressão de tudo que é lado, às vezes até mesmo do pediatra, né? Que a gente sabe bem. E aí a gente encontra naquele grupinho aquela força, aquele apoio que a gente precisa, né? Então é isso, só retomando então as dicas, né? Deixa as pessoas participarem, convidem elas, né, para participar desde o início da tua jornada como mãe, como pai. Deixa claro o que tu precisa, peça ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. E daí tem uma dica que é, sabe aquela amiga que fala, quando precisar só me chama? Já deixa anotado o nome dela. Chama Precisou? mesmo. Chama, chama. Aquelas pessoas que se colocam à disposição, vai lá e chama, né? Para comprar uma fralda, enfim, qualquer coisa. E procure grupos na sua região, ou então grupos mesmo no Facebook, né? E se não achar, não encontrou, cria então a tua própria rede, né? Tu vai estar ajudando muitas pessoas, com certeza. Tu quer falar mais de alguma coisa, alguma experiência marcante? Eu estava pensando agora sobre essa dica, né, de trazer as pessoas junto no preparo. Então, tá fazendo um curso na gestação, faz o marido participar, faz a mãe, ou no caso a avó, né, faz a avó participar. Quem for te ajudar, faz participar, porque precisam estar alinhados nos mesmos pensamentos. E quando a rede família não existir e for só o casal, estejam alinhados também, para que vocês possam, como adultos, né, se colocarem como responsáveis daquelas crianças, ou da criança, eu já falo as crianças porque aqui são dois, né? Se colocarem como responsáveis daquela criança e não divergirem nos cuidados com aquela criança. Exato. Então, um exemplo, né, a amamentação, uma mãe que quer amamentar exclusivo por 6 meses. Mas o pai acha que de vez em quando dá uma bananinha lá com os 4, 5 meses, já tá legal. Então, são adultos que estão divergindo nos cuidados da criança pela qual eles são responsáveis, né? E eles precisam estar alinhados, porque o que um não quer, dois não fazem. E acaba que quem precisa suster aquela família não vai conseguir suster e vai precisar ainda mais de apoio externo, que muitas vezes Nossa, não vão ter acesso, né? já era um Então, estresse muito maior. caminhar juntos, pai e mãe, caminhar juntos, mãe e quem for ser participante, que pode acontecer, né, de mãe solo, precisar de uma ajuda Sim. da sua mãe, da sua sogra. Então, Isso. caminhem junto no preparo e caminhem junto nas decisões que vão tomar com relação aos cuidados daquela criança. E a gente bate na tecla, né, Karina? Faz o curso, traz o companheiro, quem for te acompanhar nessa jornada, traz. Porque como é que tu tá, ok, entendi as aulas, fez todo sentido, só que tu tá sozinha. E aí Sim. tu não consegue repassar aquilo. E a pessoa estando do teu lado, ele vai, nossa, agora eu entendi, faz sentido, agora eu entendo a importância disso, né? Seja no parto, seja amamentação, seja introdução alimentar, qualquer coisa, né? Então é importante a família estar já te acompanhando nisso. E agora eu fiquei lembrando na questão do Bruno, né? Que ele me ajudou muito, assim, desde o início, ajudou, né? Pai ativo, super ativo, Fez o desde papel, né? sempre. Exato. E aí ele, quando estava muito cansada no puerpério, né? Às vezes chegava aquelas visitas, eu amo visitas, só que às vezes tá um bagaço, né? E a casa toda revirada, e bebê chorando, querendo dar atenção, e bebê querendo dormir. E aí ele já se adiantava e falava, a Alice agora vai se retirar para amamentar, porque eles estão cansados, né?
Então então eu não precisava me estressar com aquilo, porque ele já sabia, ele já entendia, e ele estava lá para me ajudar, para me apoiar, né? Nessas Sim. questões também, né? Da rotina. Então tem que estar junto, tem que ser parceria. E acho legal essa sensibilidade que os maridos têm, às vezes a gente não percebe, né? Eles conseguem ver melhor o nosso cansaço, às vezes, do que a gente mesma. Isso aconteceu bastante comigo também agora nessa função de mudança, né? Meu marido conseguia ver os sinais do meu cansaço, do meu esgotamento, do meu estresse. Ele botava as crianças no carro e ia dar uma volta de carro com as crianças. Às vezes era 5 minutinhos que ele saía de casa. Mas parece que saía o mundo das minhas costas. Sem eu precisar pedir. Porque ele tinha essa sensibilidade de reconhecer esses sinais. Às vezes era uma patada que ele levava. Às vezes era a minha cara fechada. Coisas assim, né? Mas ele tinha essa sensibilidade, então, de agir sem ser induzido a isso, né? Que é bem importante dos nossos parceiros também terem essa sensibilidade. Porque muitas vezes a gente vai estar num ponto que a gente não vai conseguir verbalizar o que a gente quer, porque nem a gente sabe o que a gente quer. Às vezes a gente já tá naqueles dias assim, que tá tudo ruim, que parece que nada tá bom, e a gente não vai conseguir dizer, faz isso que vai me ajudar, porque nem a gente sabe como se ajudar. Mas eles nos conhecendo há mais tempo, sendo participantes também, então sabendo o que agrada a criança, como acalmar aquela criança, por exemplo, né? E eles podem ter essa proatividade de ir lá e agir, né? Pelo nosso benefício e pelo benefício da criança também. Porque uma mãe esgotada, ela não vai conseguir oferecer o seu melhor para aquela criança. Então, nenhuma mãe vai conseguir, exausta, dar a atenção que uma criança precisa. Por exemplo, meu menino, né? Ele brinca o dia inteiro de contar história. Ele conversa o dia inteiro. Eu não vou ser uma boa ouvinte ou participante da história se tudo que eu quiser na minha vida for 5 minutos de silêncio, porque ele fala bastante. Então, se eu quiser silêncio, ele tá ali contando a história, né? Eu sou zero participante. E a criança vai sentir isso. Eles sentem a indiferença do adulto, o estresse do adulto. Então, quando a gente consegue dar aquela descansadinha para depois ouvir mais atenta a história, a criança também vai perceber como um cuidado para ela, né? A minha mãe tá bem, ela tá conseguindo interagir bem comigo. Eu tô sentindo isso como amor, como cuidado. Então, a rede de apoio, ela vai muito além desse servir ao pai e à mãe. Ela vai chegar na criança porque está trazendo benefícios aos pais. Então, a rede de apoio, ela é tão importante e às vezes ela é tão esquecida no nosso preparo, né? Porque a gente vê que a gestante tem muitas dúvidas sobre como é que vai ser o parto, como é que vai ser a amamentação. Aí prepara o enxoval, né? Compra tudo que ela acha que vai ser necessário. Daí se a gente chega e questiona aquela gestante, mas e aí? Quem que tu vai chamar quando tu precisar de ajuda? Talvez a minha mãe, talvez a fulana. Eu gosto de deixar sempre a dica dela criar, né, essa listinha por ordem de confiança. Quem que ela confia mais para chamar naquele momento, naquele pico do problema, e depois as outras pessoas que ela vai recorrer. Então, tenham ou em mente, ou escrito mesmo essa listinha de quem pode chamar. O cliente falou a amiga, né? Se precisa, chama. Coloca a amiga lá naquela listinha. E chama mesmo, né? É isso aí, gente. E aí, a gente se coloca à disposição, já tô colocando tu também, tá? Pode colocar. O pessoal aí que tá se sentindo sozinha, angustiada, né? Os pais, no geral. Chame a gente, né? Dê um oi aí, que a gente vai fazer essa conexão entre vocês, a gente pode criar essa rede aí, que a gente sabe que tá difícil para muita gente, né? Então fiquem à vontade, nos chame. Oi? As mães da quarentena, né? Quarentena, exato. E home office, trabalhar home office, nossa senhora, né? Enlouqueceu muita gente. Maravilhoso a gente tentar fazer tudo, tentar ser o povo, e a quarentena mostrar pra gente que não dá, que a gente é humano, que a gente... Uma coisinha sempre vai ficar. Vai falhar. É normal. Esse é o equilíbrio que a gente vai criando e se ajustando, porque não tem equilíbrio perfeito, né? Não existe. Então tá bom. Gostei muito da nossa conversa.
Quer falar mais alguma coisa, alguma dica? Eu acho bem interessante a gente fazer essas conversas, né? Porque isso humaniza muitas vezes a profissional, porque eu acredito que quem vê a Alissa talvez pode até pensar, eu vou perguntar alguma coisa para a Alissa, mas daí fica naquela coisa, né? Será que eu devo? Será que eu não devo? Será que ela vai me responder? Não vai responder? E quando a gente tem esse tipo de conversa mais aberta, assim, isso vai fazer com que sim, vocês podem chegar e perguntar para a Alissa, podem chegar e perguntar para mim. Inclusive a Alissa foi uma pessoa a quem eu recorri quando eu fiz essa mudança, porque eu sabia que a Alissa fazia muitas mudanças ali com seus filhos pequenos. Então foi uma pessoa que eu soube que, tipo, posso pedir ajuda que ela vai saber o que me dizer. Então, a gente tá aqui realmente, né, para poder se ajudar. Como tinha aquele meme, ninguém solta a mão de ninguém, nós estamos aqui para pegar na mão de vocês assim que vocês necessitarem dessa mãozinha, né, nessa nossa ajuda. E vamos ser rede de apoio. Vamos ser rede de apoio umas das outras, né? É. Exato, muito bom, muito bom. A gente gosta de ajudar, né, Karine? A gente gosta de acolher as mães. Nossa missão. Pode falar. Não, é isso mesmo, a gente gosta, então podem vir que isso vai deixar a gente feliz. Muito bom. E é isso, gente. Quem tá se sentindo sozinho aí, chama a gente, dá um oi. E vamos melhorar essa situação aí de todo mundo, tá bom? Um beijo, então. Adorei o papo. Vou lá cuidar das minhas crianças agora. Um abração, então. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.